Acho que é muito óbvio o que estamos aqui a fazer pelas bandeiras, mas Olivais em Ação é uma iniciativa de cidadãos que se juntaram para concorrer às eleições que se avizinham dia 12 de outubro e, portanto, já sabem o dia, toda a gente tem de votar, em quem quer que seja, mas votem. E estamos aqui hoje para falar um bocadinho sobre espaços verdes, políticas públicas para os espaços verdes, que maneira é que podemos viver melhor os nossos espaços. E nada como contar com um painel de especialistas que efetivamente sabe muito sobre este assunto e que podem, se calhar, criar-se aqui sinergias e até perguntas do público que nos ajudam a perceber melhor esta necessidade que temos de viver os olivais, neste caso. Força, Cássio, sentes aqui a ver nós. Ok, obrigado. Então, primeiro, vou só apresentar brevemente o nosso painel. Ali ao canto temos António Alexandre, que é fundador da Urbem Forests, que a Urbem cria projetos de regeneração urbana que estão baseados na natureza, como por exemplo as Fast Forests. Ao lado temos a Cássio Pires, ativista ambiental na Zero, a organização, a ONG, que devem conhecer, defensor de políticas de mobilidade sustentável, energia limpa e justiça ambiental, como deve ser. Desculpa, eu tenho que basear nisto, são muitos oradores e a minha cabeça já não dá para tudo. Aqui temos Ana Beja da Costa, que é arquiteta paisagista e investigadora no Metro Public Net, que estuda e planeia redes sustentáveis do espaço público em Lisboa. E por fim, mas não menos importante, Jorge Gonçalves, geógrafo no Situa do IST, foi também meu professor, ótimo professor, professor e investigador em ordenamento do território e residente aqui nos Olivais. Portanto, vamos sentir algo bastante, puxar aqui com o tema dos Olivais tudo aquilo que vamos falar. Estudante está ótimo. Então vamos dividir aqui isto a conversa em 3 blocos e sempre que acharem pertinentes interrompam-se porque isto é seguro ser dinâmico. E a primeira vai ali para o António. António, em primeiro lugar, queria só perceber o que é isto de regeneração através das florestas, o que é que são estas Fast Forests e que obstáculos é que se encontram nesta criação deste tipo de espaços que tenta encontrar soluções baseadas na natureza, no fundo, no contexto urbano. Acredito que tenha a lidar com burocracia, financiamento, problemas variados, portanto, gostava de perceber um bocadinho o que é isto e como é que pode ser feito. Muito obrigado, Catarina. Consegue-me ouvir bem, assim? Que eu às vezes tenho dificuldade com o microfone. Então, muito obrigado pelo convite, antes de mais. Portanto, respondendo assim diretamente, porque isto é uma conversa que eu estou aqui a falar durante horas, mas vocês não querem porque fica de noite e temos outras coisas para falar. Mas, Fast Forests, mini florestas, microbosques, há vários nomes para isto. Na verdade, a intenção é criar espaços na cidade, criar pequenos bosques, pequenas zonas aflorestadas, tal como seria Lisboa, neste caso, antes de estar urbanizada. Utilizam um certo método que é o método Miyawaki, depois podem procurar um pouco mais sobre isso. E nós na Urbem, na Faculdade de Ciências e entre outros das quais eu faço parte, temos trabalhado nesta área desde 2021. Hoje em dia em Portugal já existem mais de 50 e tem-se provado as suas mais-valias do ponto de vista social, do ponto de vista da natureza e tudo isso, porque como a Catarina disse bem, na verdade, em cidades com cada vez mais pessoas, com mais urbanização, com mais dia de calor, é necessário cada vez mais haver mais natureza e mais contato com a natureza. Então nós Urbem fazemos um pouco esta ponte entre as comunidades e as instituições para regenerar os espaços. A nível de dificuldades, muitas vezes o financiamento e arranjar sítios são as duas maiores dificuldades. Porque, na verdade, nas cidades cada vez há mais prédios, há zonas verdes, mas muitas vezes são parques já com planos definidos com muita longa distância e muitos desses espaços verdes ou zonas abandonadas muitas vezes são transformadas em parques de estacionamento, outros prédios e afins. Então a nossa grande dificuldade muitas vezes é encontrar certos espaços que podem ser tão pequenos como 100 ou 200 metros quadrados. Nós temos exemplos desde 200 metros quadrados até 2000, portanto tudo isto é possível, mas isto acaba por ser uma das grandes dificuldades. A outra tem a ver com financiamento também, porque embora a gente pouco, infelizmente, na minha opinião, falemos de alterações climáticas e do impacto delas nas cidades. Na verdade, muito pouco dinheiro nós colocamos para ações concretas, então às vezes é difícil conseguir fazer ações neste sentido. No entanto, cada vez mais, porque as autarquias, porque as instituições percebem a mais-valia que tem este tipo de interações, porque na verdade os espaços verdes são para as pessoas e então deve haver uma relação entre eles e as pessoas, temos conseguido cada vez mais arranjar financiamentos, ou com instituições, ou com as juntas que veem a mais-valia. Mas diria que essencialmente essas são as duas grandes dificuldades. Uma terceira que não é uma dificuldade, mas que é um desafio, tem a ver com a comunidade, porque era muito fácil para mim apontar uma floresta sozinho, mas a grande mais-valia é apontar com comunidades e isso envolve tempo e energia. Portanto, não diria que é um problema, mas é um desafio, que é algo que muitas vezes as autarquias não entendem o esforço e a mais-valia que é, porque quando nós vemos isto plantado, não pensamos nas pessoas que o fizeram, nas pessoas que o mantêm. E então isso é importante também ter em conta. Ok, este microfone é um bocadinho mais baixo, mas eu falo alto. Portanto, Ana, queria fazer aqui uma pergunta porque
Estamos aqui a falar de natureza, soluções baseadas em natureza, como disse o António, mas se me recordo bem, o arquiteto Roberto Teles também dizia que a paisagem não é apenas a natureza, mas a maneira como nós interagimos com a natureza e aquilo que fazemos dela. E enquanto arquiteto paisagista, como é que nós podemos interagir com a natureza mantendo funcionalidade, mantendo os espaços da cidade? O que é que pode ser feito aqui? Ora, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui convosco. Ora, eu acho que é uma questão muito pertinente e é engraçado que o que trabalhamos enquanto arquitetos paisagistas, desde que existe a profissão em Portugal, é exatamente as Nature-Based Solutions, só que há 80 anos, 60, não se chamavam assim. E de certa maneira eu acho que elas advêm sempre da interação do homem com a natureza, seja num contexto florestal, que precisa de manutenção, seja num contexto urbano, que também a vivência dos espaços públicos e a vivência e o que se faz nos espaços públicos e com a natureza na cidade é intrínseco. Não há paisagem sem a cultura, não é? Sem o nosso maneio. Eu acho que este é um tema que eu acho que é muito pertinente, especialmente aqui na freguesia dos Olivais, que tem uma gênese muito particular, e é a freguesia que eu acho que tem maior, se não estou em erro, a maior percentagem de espaços públicos de metro quadrado por habitante. Portanto, eu acho que isto é um privilégio, vem da gênese pós-modernista deste bairro. Mas é também um desafio, julgo eu. Eu acho que é preciso haver uma consciência muito grande para ativar esta interação e esta ação dos habitantes com esta manutenção e vivência dos espaços públicos. Essa interação dos habitantes leva-me aqui à questão das comunidades, que é uma questão que também iremos abordar de um bocadinho mais à frente, mas, Acácio, queria direcionar aqui esta pergunta. Como ativista, os ativistas mobilizam-se sobre causas, na verdade. Como é que se conseguem juntar as comunidades? Porque há bocadinho o António também dizia, nós não nos lembramos de todas as pessoas envolvidas para fazer um espaço. Agora a Ana a referir novamente as pessoas. Como é que se juntam as pessoas para estas causas? Obrigado pelo convite de poder participar aqui nesta conversa. Bom, a experiência que tenho, não apenas na ZER, mas nos últimos tempos na ZER, tem a ver, as pessoas mobilizam-se por questões concretas e por interesses os seus interesses ligados aos interesses que têm em comum para resolver um determinado problema. Portanto, não é algo assim, nada de absolutamente transcendente. Portanto, tem a ver precisamente com isso. E que normalmente as organizações em que participo fazem é conectar essas pessoas, integrar os seus interesses no interesse geral, não é? Porque às vezes os seus interesses podem ser estarem demasiado desconectados daquilo que é depois, e as soluções podem gerar novos problemas, e portanto temos que procurar evitar isso, tentando que essas soluções possam ser construtivas de um modo mais geral, e pronto, tem um pouco a ver com isto. Portanto, no fundo é essa a percepção que tenho da forma como se mobilizam pessoas. Foi essa a pergunta. E pergunto-me, então toda a gente está assim muito interessada em Gencarandás? Não, exato. Eu acho que as pessoas há aqui uma tensão interessante, eu acho que as pessoas têm a vivência do espaço verde é algo que lhes é agradável, mas depois, por acaso, esse é um caso raro em que os moradores se mobilizaram para defender árvores que normalmente noutros sítios atrapalham, sujam os carros, sujam a rua, criam sombra nos edifícios e as pessoas depois não conseguem ver a rua. Portanto, é um caso bastante feliz em que uma parte da cidade se mobilizou para manter árvores que são
cruciais, portanto, que são, nós nesta altura precisamos de arborizar praticamente tudo que são a maior parte das avenidas e das ruas mais largas, de todos os espaços. Precisamos de criar sombras por todo lado, não é? Porque a intensidade do calor vai ser absolutamente tremenda, e isto é uma forma extremamente bela e barata de podermos reduzir o efeito da ilha de calor, não só na rua, como dentro de casa. Era só uma provocação. Jorge, não só enquanto especialista em ordenamento do território, mas também enquanto residente nos Olivais, já aqui a Ana falava do potencial dos Olivais, enquanto tem uma freguesia com muitos espaços verdes. Pergunto-me que novas oportunidades existem aqui para dinâmicas de espaços verdes diferentes? Bom, muito obrigado também pelo convite, foi muito inesperado, mas fiquei muito contente, muito feliz de estar aqui neste painel. Muito obrigado. Bom, que dinâmicas? Bom, não, a palavra, bem, a pergunta acho que foi a mais difícil, não sei porque parece sempre aqueles concursos que nós acertamos tudo em casa, mas quando vimos aquela gente... Meu técnico. Mas pronto, enfim. Bom, queria só começar por dizer o seguinte, até aqui nesta conversa eu acho que é interessante que se confundiu um bocadinho espaço público com espaço verde. E o espaço público é mais do que espaço verde. E agora isso vem, a minha experiência, enfim, de vida aqui nos Olivais, sobretudo Olivais Norte, em que se olharem para o tipo de urbanismo que, enfim, que foi desenhado e que temos lá, tem muito de ruas sem saída. Ou seja, ruas sem trânsito, os canais principais passam ao lado. E é daí que nós, quando brincávamos na rua, e essa é uma particularidade importante, e para levar à resposta, nós tanto brincávamos no relevado, que era inclinado, que tinha todos os problemas possíveis, como na própria estrada. Porquê? Porque não tinha trânsito, porque era só para estacionar. E, portanto, era indiferente se estávamos a saltar a fogueira na estrada ou na rua porque não havia trânsito, se estávamos num relevado, se estávamos só a conversar porque nos dias de canícula no verão vinha tudo para a rua e ali sentado. Portanto, havia uma partilha e havia um uso do espaço público e do espaço verde, vamos agora admitir que aqui é tudo a mesma coisa, e que o tornava muito vivo, era uma extensão da casa. Isto não, enfim, estamos a falar de 30 anos, 40 anos, talvez 40 anos por aí, era uma extensão da casa. Ora bem, quando me pergunta que novas oportunidades, levanta-se aqui uma dificuldade para mim, é que eu não quero romancear, porque o que era fácil é dizer, não, agora nós vamos acreditar e vamos todos partilhar e vai haver encontros como estes ali junto à nossa casa, ao nosso prédio, porque de facto, junto a cada um dos edifícios temos espaço verde e espaço público, deste tipo que eu estava a dizer. Então porquê é que não encontramos lá ninguém a não ser, enfim, como eu, a passear o cão, ou alguém que por alguma razão tem de estar no espaço? As minhas filhas, já depois da minha geração, já quando eu dizia, vamos brincar lá para baixo, para a rua, elas, mas quem é que lá está? Está lá ninguém, quer dizer, vamos brincar com quem? E portanto há aqui aliás, os meus amigos eram os amigos da rua. Os amigos da escola também lá estavam na escola, mas na verdade os meus amigos eram os amigos da rua. Depois das gerações seguintes já são os amigos da escola e agora não sei muito bem. Mas a internet. Talvez. Ou seja, como é que nós revertemos todo este processo de abandono e de isolamento ou de saída do espaço público ou do espaço verde? É um grande desafio e eu acho que é a grande interrogação que nós temos. Quer dizer, há muito voluntarismo, podemos fazer festas, podemos ter encontros, mas na verdade não tenho grande resposta para isso. Eu não sei se o tempo volta para trás, eu acho que não volta para trás, mas para a frente, que nova roupagem é que podemos dar ao uso do espaço público? Bom, quando dizemos andamos mais de bicicleta ou andamos mais a pé, favorecemos uma cidade dos 15 minutos, quer dizer, nós estamos a dizer que vai estar mais gente no espaço público. Esse é o primeiro. As crianças irem a pé para a escola como nós íamos. Pode ser outro passo. Eu acho que tem que ser gradual até depois as coisas acontecerem naturalmente, sem nós estarmos a determinar o que é que pode ser feito para. Isso é uma coisa, essa pré-determinação eu acho que é difícil e acho que não talvez seja excessiva. Eu acho que há vários passos que têm que ser dados até que se perceba
e eu acho que está a perceber-se, da beleza de estar no espaço público. E pronto, isso é um processo que ninguém tem a solução para ele, mas que é um processo que tem que se ir construindo. Pronto, isso eu sei. E eu estava aqui a pensar enquanto falava, estou-me a lembrar de algumas zonas de Lisboa que por terem mais cafés, loja, comércio local, que acabam por atrair mais pessoas para a rua. Isso pode ser uma abordagem? Acho que também se perdeu um bocadinho esse mercado de rua e... Bom, nós temos aqui, eu não vou dizer um problema, mas uma característica nos Olivais, que é precisamente por ser modernista, nós não temos, enfim, basta olhar à nossa volta, não temos essas características da cidade central, isto é, por baixo de cada edifício não temos um espaço comercial. O que nós temos é espaços residenciais e depois com a concentração em alguns locais das zonas de serviço, com o supermercado, com o médico, com o que for. E portanto, é difícil acontecer isso, mas também queria-vos dizer que da beleza que todos nós, com certeza, enfim, vemos no espaço público, também há, e a realidade, às vezes batemos de frente com a realidade. Aqui mesmo nos Olivais, mas também noutras zonas de Lisboa, o que nós temos visto é pessoas que vivem nos andares mais baixos ou térreos a manifestarem o seu descontentamento com o uso demasiado eufórico ou alegre do espaço que está junto à sua casa. Alguns dos espaços desportivos, aliás, dos Olivais Norte, isso acontece, foram vedados porque houve queixas dos moradores, porque havia... Ou seja, eu percebo que temos que ter vida e animação e todos nós o desejamos. Temos que perceber que há movimentos e há sensibilidades distintas e temos que saber lidar com elas e de facto fazer política é lidar exatamente com estes diferentes. E como é que isto se compatibiliza? Não sei. Agora, nessa perspectiva, o que nós temos, e isso é interessante, é nos pontos centrais há uma vida fantástica, porque aí se concentra. Naquele que está muito diluído, eles vão se diluindo pela rua, tudo certo. Aqui nos Olivais tem a particularidade de onde há um mercado, onde há uma concentração de serviços, aí é onde se dá a vida. Mas também no percurso temos pessoas... Bom, e depois ainda gostaria de falar, mas é que a cidade não é só feita para os jovens. Quando viemos... Aliás, quando os meus pais vieram e muita gente veio jovem para aqui, e isto é um bocadinho como o jardim que estamos aqui a ver. Isto que está aqui cresceu, não era assim de início. Da mesma forma que os moradores que vieram para aqui também se foram transformando e foram, enfim, ficando mais maduros, diríamos assim, os adultos mais velhos. E esta cidade não é muito amiga destes moradores, que agora têm que fazer percursos cada vez mais penosos para ir às compras, para ir, enfim, passear, etc. E temos que encontrar aqui, e o espaço público tem que ser melhorado para que estas pessoas possam fazer estes percursos de forma mais confortável, mais agradável, que possam permanecer na rua, porque eles são, de facto, muitas vezes os que dão animação também ao espaço público. Há bocadinho estava a dizer que estávamos aqui a confundir espaço verde com espaço público e a verdade é que fui eu que ignorei as minhas notas. Mas os blocos estavam lá. A primeira parte era espaço verde, a segunda era planeamento de redes e espaço público, efetivamente. Portanto, meia culpa. Ana, estava aqui neste âmbito do espaço público, de como é que se faz o espaço, estava a ouvir o Jorge a falar de as ruas sem sentido, de avenidas, de zonas com mercados, zonas residenciais, e são tudo especificações dos Olivais que não são iguais em todo o lado. E no vosso projeto vocês fazem um mapeamento. E é aqui uma coisa que eu acho extremamente importante, é nós não conseguimos mudar aquilo que não conhecemos. Portanto, este mapeamento vai precisamente fazer perceber como é que podemos sistematizar a intervenção no espaço público. E aqui queria perceber o que é que Lisboa, em particular os Olivais, podem aprender com boas práticas de fora, de outras cidades ou de outros países, que tenham características talvez semelhantes, de coisas que tenham funcionado. Já percebemos que é difícil, não é? Mas eu gostava de dar aqui alguma esperança a quem está a ouvir, para criar estas redes nas cidades. É assim, o projeto de investigação onde eu estou integrada fez um mapeamento de projetos de requalificação de espaços públicos pré-existentes nos últimos 25 anos à escala da área metropolitana de Lisboa. Portanto, olhámos com uma lente muito democrática, sem fazer distinção entre um jardim da Gulbenkian muito
conhecido e de grande qualidade e claro, com uma manutenção privada, não é? Um POP, não é um POP, é um POP. E a rotunda que foi requalificada na frente Ribeirinha do Barreiro, por exemplo. Portanto, a nossa lente foi sempre a mesma. E isso deu-nos uma ideia à escala da área metropolitana de Lisboa, que é muito vasta, são 18 municípios, e de facto também há alguns projetos mapeados aqui nos Olivais, mas o que nós aprendemos desta investigação foi que quando há um projeto de requalificação, isto traz um aporte de qualidade, normalmente, na sua maioria, que induz uma espécie de montagem de um puzzle, induz a um investimento maior nos espaços públicos adjacentes. Portanto, nós assim, vendo de longe, não é? Não indo ao pormenor da vivência do espaço público, conseguimos perceber que numa escala temporal desde 98 até 2023, quando começa a haver investimento em requalificação de espaço público, há algumas, claro que há projetos mais bem sucedidos do que outros, há também algumas oportunidades perdidas no que diz respeito não só a providenciar espaços públicos de qualidade, como também oportunidades a nível de materiais de construção, do tipo de vegetação que se pode usar, que pode colmatar estes desafios que temos hoje em dia de aquecimento, das alterações climáticas, de temperaturas picos de calor mais frequentes, menos chuva, etc. Se calhar estou aqui a dizer grandes disparates, Jorge. Portanto, ao nível, a rede em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, tem-se vindo a constituir assim de uma forma um bocadinho informal. Claro que cada município tem a sua estratégia, cada freguesia tem umas com mais capacidade que outras. Portanto, isto é um bocadinho heterogéneo. Há exemplos internacionais que também foram por nós analisados que são exemplos a seguir. Há abordagens muito diferentes, eu acho que também tem a ver muito com o contexto cultural e económico de cada cidade e cada área metropolitana. Eu julgo que devo chamar a atenção ao exemplo da área metropolitana de Barcelona, que tem uma autoridade metropolitana com grande capacidade e com uma grande iniciativa e muita energia e investimento no espaço público. Portanto, estão sempre a investir na requalificação e na produção de espaço público, é um pouco a bandeira da área metropolitana de Barcelona. Por oposição, outro exemplo é em Nova Iorque, na área metropolitana, em que há muitos POPs, muitos projetos private ownership, public spaces with private ownership, não é? Não sei se Private owners of public space. E aí a abordagem não é de uma autoridade metropolitana que tenha pulso e uma gestão estratégica dos espaços públicos de Nova Iorque, que são imensos, não é? É uma área imensa, mas é muito uma coisa bottom-up, que vem muito da comunidade, que se apropria dos espaços, e isto é gerido em concordância com fundos, com investidores privados. Portanto, é uma abordagem mais pontual, mas que tem uma estratégia global. E eu acho que seria bom começarmos a pensar até nas requalificações, nas possibilidades para o espaço público dos Olivais, que têm espaços públicos que são incríveis a nível do desenho e da arquitetura paisagista, é um caso de estudo. A nível da vivência, perdeu-se um pouco, ou se calhar projetos que são menos vividos, ou que já estão degradados, ou que já se deveria investir em requalificação, mas eu acho que se deve aprender de outros exemplos internacionais, e se calhar os Olivais podem também dar assim um mote para que
para o que se pode passar também no resto de Lisboa. Surgiu-me aqui uma questão enquanto estava a ouvi-la. Eu estava a dizer que em Lisboa vão acontecendo projetos, depois não se articulam necessariamente uns com os outros, mas cada vez que há uma requalificação existe uma a seguir o espaço escreve-se de outra maneira e à volta gera-se mais qualificação. E eu estava a tentar pensar naquilo que são as nossas redes de acessibilidade, se vamos fazer intervenção em pontos específicos, se não há articulação entre freguesias, de repente eu estou na freguesia aqui do lado, para vir de bicicleta para aqui, é um desatino, não é? Portanto, se calhar estas articulações dos POPs ou das requalificações que estão fazendo são tão mais importantes para as redes, não é? Exatamente, eu acho que a esse nível, eu acho que tem que se começar a olhar não só à escala da freguesia, mas à escala do município e à escala da área metropolitana. Portanto, a motivação da mobilidade suave, que acho que é muito pertinente, cada vez há mais ciclistas em Lisboa, apesar das colinas e dos declives desafiantes, mas eu acho que aí sim a área metropolitana de Lisboa, ou mesmo a Câmara de Lisboa, deveria ter uma estratégia clara, porque é muito comum termos um sem fim de ciclovias que acabam num beco sem saída e depois passamos para o passeio ou vamos para a estrada. Há impasses por todo o lado e eu acho que estas requalificações de espaço público eventualmente devem contribuir para esta rede também da mobilidade suave. Obrigada. Acácio, vou passar aqui para si porque a Ana falava de iniciativas bottom-up e já falámos aqui de comunidades também. Uma das coisas que é praticamente impossível, e também o António também já referiu há bocadinho, é nós não conseguimos ter cidades acessíveis e vividas e sem comunidade. E aqui, às vezes, do que eu sinto enquanto cidadã, que até mais ou menos está envolvida na comunidade, a comunidade quer envolver-se e depois os decisores políticos dão ali um travão. Depois não acontecem as coisas. E vocês na Zero têm muita experiência em fazer acontecer, não é? Como é que... Às vezes. E portanto, aqui a minha questão é, o que é que acontece para se perderem algumas dessas iniciativas? O que é que falta para efetivamente se passar do bottom para o up? Bom, primeiro algumas notas em relação ao Filipe, que os planos de ação climática municipais em relação a estas questões da adaptação, não é? E que se falou em termos de investimento nas redes, eu direi espaços verdes conectados por redes verdes, não é? Devem estar plasmados nesses planos de ação climática, portanto é uma área a observar. Depois, em relação às redes de mobilidade, existe um plano metropolitano de mobilidade urbana sustentável que à partida não contém mesmo esse elemento e, portanto, agora há os planos municipais de mobilidade urbana sustentável, no caso de Lisboa, devem enquadrar-se nesse plano metropolitano e, portanto, estes cidadãos que estão aqui podem organizar-se para participar ativamente na elaboração desse plano municipal de mobilidade sustentável e, portanto, eu direi que existem muitas oportunidades de participação, algumas mais formais do que outra coisa, mas os cidadãos manterem-se organizados e mobilizados e persistirem no alcance dos seus objetivos, estarem informados sobre qual é efetivamente quais são os momentos em que a sua participação faz a diferença, ter uma ideia clara daquilo que pretendem, não é? Isso, a discussão interna deve ser de modo a produzir, digamos, ideias relativamente claras e ajustadas ao momento em que estamos. Como é que nós conseguimos? Pronto, tem a ver um bocadinho com... Nós temos algum acesso aos média, portanto isso ajuda em termos de projeção mediática das situações, das soluções que defendemos, mas quando temos mobilização social em torno dos temas, efetivamente encontramos outra abertura por parte dos poderes públicos a todos os níveis. Portanto, acho que há aqui complementaridades entre a mobilização a nível local ou mesmo a nível setorial, porque às vezes somos tão setoriais, as organizações que têm um nível de atuação mais de âmbito nacional, que é normalmente a zero atua a esse nível,
e as alianças que se conseguem construir, não é? Portanto, é muito importante fazer um mapa de poder, não é? Quem é que está do nosso lado e quais são os obstáculos que temos, os desafios que temos, e ir procurando pequenos sucessos e irmos alimentando esses pequenos sucessos para nos mantermos mobilizados, mas ter sempre uma perspectiva de persistência, não é? De não desistir à primeira dificuldade. Isso é válido para os movimentos de cidadãos, como para as organizações de nível nacional, como também mesmo para existem algumas instituições públicas que estão também na boa direção, tenho que dizer isso, mas que em muitos casos sobram à primeira dificuldade ou à segunda dificuldade. Portanto, é preciso ter esta capacidade de resiliência e de persistência, não é? Isto leva-me aqui. Eu queria fazer muitas perguntas, mas já estão a perceber o tempo, não é? E o sol. Mas isto leva a uma conversa que tivemos até em off antes, o Acácio não estava aqui antes, sobre. Eu e o António pertencemos a uma comunidade de jovens que trabalha o tema das alterações climáticas, e estava a dizer que é bom haver muita renovação geracional porque vamos ficando todos cansados. E esta mensagem de focar nas pequenas vitórias é de facto muito importante, nos pequenos sucessos. E isso leva-me aqui também a uma pergunta. Porque este cansaço às vezes que sentimos de quando se trabalha sobre o tema, em particular das alterações climáticas, e não vemos muita ação política ou outro tema que alguém trabalhe, nem sempre a política acompanha o que nós queremos, leva-me aqui à comunidade e à maneira como a comunidade trata os espaços públicos, porque eu desde tenho uma horta sou muito mais feliz. E existe muita investigação científica, mais no ramo da psicologia e da sociologia, que fala sobre a importância dos espaços verdes para as comunidades e para a diminuição da violência, a criação de comunidades mais saudáveis, mais resilientes. Gostava de vos perguntar, António, se nos vossos projetos têm em conta também a manutenção através das comunidades, se têm esta experiência também de alguma maneira e de que forma é que pode ser aplicado, porque, por exemplo, existem as hortas comunitárias, mas mais do que isso, não sei se existe muito mais em Lisboa, por exemplo, ou aqui concretamente nos Olivais. Que experiência é que podem trazer da Urbem para os Olivais? Então, olha, isto está mais alto agora, desculpa, ótimo. Eu, antes de dar a minha resposta, que eu vou contar uma pequena história que acho que ajuda, só dizer duas coisas. Eu sou um grande proponente de soluções bottom-up da comunidade e não propriamente de vir o governo ou direções para baixo. Não sou grande crente, pelo que vejo dos meus 35 anos de experiência, sei que parece mais novo, mas é o que é. E outra coisa tem a ver com... Pronto, isto é o essencial. Pronto. E também dizer que eu sou um grande proponente de que os espaços públicos verdes são das pessoas e não das juntas ou das câmaras, e deviam então devia haver uma interação mais forte entre as pessoas e esses espaços. Para responder à questão da Catarina, o que eu acho que é importante, eu vou contar uma breve história que tem a ver com a parte de criar comunidade e como é que se faz com que as pessoas queiram manter os espaços. Eu, há 16 anos atrás, há 16, tive a sorte, quando fui para a Faculdade de Ciências, de criar um projeto para uma cultura que é a Horta Fecul. E nós, na altura, que éramos 9 pessoas, os freaks da altura, aqueles que hoje em dia, na altura faziam o que a gente hoje em dia chama tudo de sustentabilidade e regeneração, mas que na altura éramos os malucos que plantavam couves. Nós, porque nos deram um espaço lá que a gente pediu, cavámos aquele espaço e suámos, e hoje em dia eu irei àquele espaço provavelmente até morrer, porque eu tenho uma ligação a esse espaço, porque eu cavei, porque eu vi-o crescer, ok? E isto depois toca aqui na minha... e depois o que acontece? A seguir vêm alguns novos, não é? E nós queríamos que eles se envolvessem, mas começámos a reparar que eles não se envolviam tanto connosco, ou seja, nós tínhamos um apego àquilo gigantesco, que íamos lá de dia, de noite, de madrugada, mas a malta não ia. A conclusão que chegámos, passado alguns anos, foi que as pessoas não se sentiram envolvidas no processo de criação dos espaços. Sentiram que foi uma coisa quase como muitas vezes acontece com as câmaras e juntas, que é uma imposição, ou seja, vai haver uma ação de plantação, vão lá naquele dia, está lá o buraco feito, ponham ar e vão-se embora. As pessoas, na minha opinião, não sentem que aquele trabalho, que aquele espaço é delas. Sentem que foram fazer uma coisa pelas quais não foram consultadas. E agora passa para 10, 15 anos depois. O que nós hoje em dia fazemos na Urbem, e quando eu trabalho nas florestas mini-florestas, que é na verdade também o meu tema de doutoramento, que tem a ver como é que nós, criando solo nas zonas urbanas, conseguimos ligar com as pessoas, que vai acontecer igual, por exemplo, no Técnico, no Arieiro, amanhã e noutros sítios, ou seja, eu estou
com 50 ou 100 pessoas desde o início a criar o espaço. Eu não vou com a ideia de, olhem, vamos fazer isto, é assim, não quero ouvir a vossa opinião, vai ser feito assim. Ou seja, a nossa intenção é, para que se sintam envolvidos e que queiram cuidar do espaço, têm que sentir que o espaço é vosso. E para sentir que o espaço é vosso, têm que estar envolvidos desde o início. O que parte muito de eu vos apresentar a ideia geral, depois se calhar de irmos ao sítio todos, visitarmos, conhecer o sítio, discutir ideias, que pontas é que vão, que pontas é que não vão. Isto, claro, na zona dos espaços verdes. E ao longo deste processo continuado, que muitas vezes leva meses e meses e meses e meses, quando chega ao momento da plantação, as pessoas não pensam naquela questão de agora não vou cuidar disto. É óbvio que vão cuidar, porque elas sentem que foi um bebé que criaram até que nasceu e agora vão para a conta dele. E é um bocado isso que nós fazemos com o Urbem e com outros espaços, que é, nós geralmente demoramos 6 a 9 meses de envolvimento com a comunidade, com as pessoas, para que as pessoas tenham esse empoderamento, criamos o espaço e depois passamos os próximos 2, 3, 4 anos a gerir e a cuidar do espaço. E é por isso que no caso da Urbem, por exemplo, estamos sempre aos sábados de manhã ali na Bela Vista e desde os últimos 2 anos temos tido mais de 2.000 pessoas que lá passaram, porque as pessoas sentem, como a Catarina estava a dizer, aquela recompensa que é muitas vezes de sair do trabalho e ir para um espaço verde e mexer com a terra mas com as mãos e tudo isso, sentem uma grande mais-valia com isso. E eu estou aqui a falar das mini-florestas, mas para mim, hortas, pratos de sequeiro, charcos, há imensas formas de fazer isto na cidade. Mas para mim, esta parte da ligação entre o que as comunidades querem e o que as juntas querem, muitas vezes não é fácil. Então acho que é importante haver agentes que têm algum conhecimento científico, que têm algum know-how que consigam fazer isto. E eu termino a minha intervenção dizendo, por exemplo, na Suécia, nesse país pouco evoluído, né, que a gente sabe, na Suécia as câmaras municipais têm pessoas contratadas para fazer aquilo que eu chamo de trabalho invisível, que é este trabalho, que é o trabalho social, que é o trabalho de interagir com as comunidades, perceber o que é que elas querem, interagir com as instituições, com as empresas e em conjunto criar esses espaços verdes. E não ser uma coisa que é separada muitas vezes, que é a comunidade que tem ideias e vontade, as juntas que também têm ideias e vontades e não sabem como chegar às pessoas, e então criar essa ligação e basicamente criar uma comunidade, porque as juntas, as pessoas, as empresas são essa comunidade também nas cidades, então como fazer isso? Eu acho que parte um pouco para esta partilha desde o início, uma partilha transparente e partilha de ideias e de co-criação em conjunto, que normalmente demora muito mais tempo. Nós já amanhã podíamos ir aqui para os Olivais, falava com o Presidente da Junta, com o futuro Presidente da Junta, se correr bem, e perguntávamos este retângulo já amanhã. Tudo bem, mas não iria sentir qualquer tipo de apego a isso. Então acho que é importante reconhecer o papel social, que tal e qual como o sol, que a gente não vê, só vemos as plantas, mas elas são tanto um fruto de quão bom está o sol, como também das pessoas que estão à sua volta e que conseguem cuidar e fazer parte desse mesmo espaço. Eu não me vou alongar, eu tinha tantas perguntas para fazer, mas não pode ser, porque vocês também têm. Portanto, eu diria que deixamos 2 ou 3 perguntas, pode ser? Ainda temos tempo para isso ou não? Sim? Se alguém tiver aqui para o nosso painel, perguntas? Ok, força. Espera aí que eu vou passar o meu microfone para aí. Ok, dá para ouvir? Ok. O papel de ligação entre a junta e a comunidade. Mas a comunidade às vezes tem ideias que não são as mais praticáveis. Há espécies que são melhores em alguns locais, temperaturas, há sol não premiado, que às vezes há mais jeito noutro sítio. Essa maneira de a visão que vocês têm talvez não é a mais correta para a burocracia, para as leis existentes. É fácil transmitir essa informação com as comunidades e com a junta, essa ligação entre as duas coisas, ou é preciso, por exemplo, para organizações como a Organização Zero, para intervir um bocado, para explicar às pessoas. O papel de informação não há de ser muito fácil, diz eu. Sim, ou seja, eu acho que nós, a nível da ação, é um pouco semelhante à Zero, onde tentamos aqui fazer essa ponte. Ou seja, por exemplo, na questão das espécies, por exemplo, eu não falei, mas nós quando fazemos este tipo de espaço usamos espécies nativas. Porquê? Porque são mais resilientes, porque precisam menos de água, por muito que eu gosto de um jacarandá que é muito bonito. É uma ponta do Brasil, da América do Sul, ou seja, é importante desmistificar aqui algumas coisas. Claro que há muita resistência e por isso é que eu nunca fiz uma floresta que foi como eu quisesse, porque nunca dá, porque as pessoas querem sempre, agora quero pôr uma pereira e a gente diz, está bem, olha, a pereira não é
nativa, mas não faz mal. Que é para uma acácia, uma acácia se calhar já é mais problemático, vamos discutir isso. Ou seja, muitas vezes o que acontece é, eu acho que as juntas, no geral, têm muito boa intenção e percebem isto, muitas pessoas que lá estão. Claro que depois a hierarquia, os sistemas burocráticos é um problema e nós, por exemplo, com algumas juntas estamos em processo de 2 a 3 anos à conversa e vamos agora fazer, portanto é um processo que é complexo, as comunidades também, mas eu acho que é aí que está a beleza disto, especialmente num contexto que é cada vez mais de desconfiança entre nós próprios, não é? De que tu és daquele país, tu és daquela raça, tu és assim, assado. Eu acho que este tipo de conversa, este tipo de oportunidades permite uma aliança maior e um reforço comunitário nessas várias vertentes. Não é fácil porque efetivamente a parte mais difícil sempre é terrível, é a parte social. Eu dizer-vos que pontas é que pôr aqui e tal é muito fácil e vocês todos sabem isso, mas a parte de como é que nós interagimos e cuidamos uns dos outros é a parte que é mais difícil e é um desafio e passa aqui tu. Há uma ideia que posso partilhar que tem a ver com projetos, só porque foi esse projeto de ecoescolas, não é? As escolas podem ser interessantes porque são espaços onde toda a gente está, não é? À partida, agora cada vez mais escolas privadas, mas a partir da escola pública é um espaço unificador e fazer projetos com as escolas e com os centros de saúde, que são outro espaço unificador, pode ser interessante. Por exemplo, as famílias que vão, as pessoas que vão à consulta de saúde materno e infantil, não é? E que por aí são seguidas, e depois todo esse percurso pode ser uma forma de motivar as pessoas para terem também um familiar vegetal, de alguma maneira, e portanto mobilizar pessoas a partir desses espaços que são espaços onde está toda a gente presente e podermos depois, se calhar até a escola, ter projetos ligados à questão dos biorresíduos, não é? E eventualmente também as famílias poderem alimentar o seu familiar vegetal através dos biorresíduos. Pronto, estou só aqui a dar uma ideia. Só para reforçar, vou já passar. Escolas acho que é fundamental, hospitais acho que é fundamental. Nós trabalhamos com o Hospital Psiquiátrico de Lisboa porque há muitas coisas que são tratadas de uma certa forma que podiam ser com interação com a natureza. Prisões, há tantos sítios onde é importante reforçar a qualidade de vida das pessoas, seja em que forma for, e eu acho que isto de interagir com a natureza e de poder apropriar de alguma forma acho que é importante. Utilizar graça. Havia mais alguma pergunta, não havia? Mesmo ao lado. Olá, muito boa noite. Muito obrigado ao painel por ter estado aqui e o esforço de terem estado dando geral os académicos e dois para os ativistas. Há uma preocupação que eu venho bastante com as posturas de gerações, que é a segurança das cadeias de alimentação, principalmente na questão das hortas e da nova trend que há em alguns países, principalmente em capitais nórdicas da vertical farming, ou seja, construir edifícios para a agricultura hidropónica. Por exemplo, aí está cada vez a ser mais um tema, tendo em conta as tarifas que agora estão a ser impostas por vários países. As duas perguntas têm: que futuro é que vocês veem para a cidade de Lisboa e para a área metropolitana de Lisboa? A nível de unidades e papéis juntar os privados, neste caso, para o Código Académico, fundos privados com fundos públicos, de maneira a que toda a área metropolitana de Lisboa, pode ser aqui ou pode ser noutro sítio, possa ter elementos em que uma pessoa vai ao mercado e tem alimentação local. Porque também pode ser mais nutritiva, pode ser mais barata e não temos que gastar, por exemplo, emitirmos dióxido de carbono para a atmosfera para importar diversos tipos de legumes, plantas, frutas, o que seja, para conseguirmos sustentarmos. A próxima pergunta mais tem a ver com os arquitetos paisagistas e a integração de toda a urbanidade, principalmente, novamente, os países nórdicos, mas falou sobre a área metropolitana de Barcelona. Creio que a área metropolitana de Paris está a fazer um projeto de requalificação também gigantesco, que só vai estar pronto em 2030, se não estou em erro. Londres teria um projeto de uma mega ponte de ciclovias
É extremamente interessante ver projetos de requalificação das principais capitais europeias. Deve ter algum projeto dessa envergadura, mas que tenha a interconexão dos tais 16, 18 municípios, já não me recordo muito o número, e daqui. Quanto tempo é que levaria a implementar um projeto deste? E obrigado pela vossa presença. Então, olha, eu sobre a alimentação vou falar de um projeto bastante antigo, mas não é em Portugal, começou em Curitiba e agora tem variedíssimas cidades brasileiras que são os restaurantes populares. O que é um restaurante popular? É um restaurante municipal de acesso universal, como centro de saúde ou escola pública, que toda a gente pode frequentar, que tem nutricionistas, pode até ter ligação ao centro de saúde e ter, digamos, planos alimentares dirigidos às pessoas que o frequentam, neste momento, e que compra alimentos produzidos pelos produtores locais e fomenta a agricultura urbana e a horticultura urbana, e eventualmente pode até ser uma forma de, digamos, de planear, sempre que faça sentido, a horticultura vertical, com todas as suas variantes, não é? Portanto, eu deixo aqui esta proposta que me parece que está cada vez, digamos, a fazer mais sentido no Brasil. Existe, já está desde Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, todas as grandes cidades brasileiras, e pode evoluir, por exemplo, para que a alimentação seja, como no caso da mobilidade, um serviço público que está ligado à promoção da saúde. Portanto, ali só se come alimentação saudável, é esse também o foco, não é? Providenciar a alimentação saudável para podermos reduzir os custos a prazo com a saúde e melhorar a qualidade de vida global, fomentar a produção local, também a questão da gestão de resíduos ligada a tudo isto, não é? Sobretudo o aproveitamento dos biorresíduos, e depois isto pode ser gerido como é gerido o sistema de passes, não é? Vocês podem ter um passe mensal, ou um passe diário, ou um passe semanal, ou podem escolher os dias em que vão ao restaurante e podem receber em casa eventualmente a alimentação. Tudo isto está, digamos, a evoluir permanentemente nesta experiência brasileira, que me parece bastante interessante, que é uma forma de termos uma instituição que organiza a produção e o consumo a um nível local e regional. Respondendo a isto, eu sou um grande fã de todas as soluções ao mesmo tempo simultâneo, ou seja, no sentido de, acho que é importante haver agricultura de proximidade com essas pontes, essas torres que existem de alimentação nas cidades, hortas comunitárias. Partilho uma coisa que se calhar muitas pessoas sabem, mas que não sabem o que é, que são as AMAPs. A AMAPs, esqueçam-me sempre do que é que significa, são Associações pela Manutenção da Agricultura de Proximidade. O que é que isto são? Cá em Portugal há o Freixo do Meio, muito conhecido, o Quinta Maravilha na Margem Sul. Basicamente são quintas de onde vocês podem pagar um valor mensal e então recebem um cabaz semanalmente, daí de onde vem, lá está, a comida biológica e tudo isso. Porque é que isto é um modelo muito interessante? Porque, na verdade, estamos a pagar um preço que é mais justo ao agricultor, porque, na verdade, o que nós estamos a pagar nos pingos doces e afins não é um preço justo para um agricultor de pequena escala, é para uma média ou grande e mesmo assim é questionável. E também tem a ver com o facto de, por exemplo, se houver uma altura de seca e há menos alimento, nós estamos a apoiar os agricultores também com isso, ou seja, há uma ligação muito próxima entre quem está a fazer a nossa comida, podemos visitar esses sítios, podemos interagir com as pessoas e acaba por ser, na minha opinião, a forma mais responsável que existe. Por exemplo, as pessoas que comem carne, por exemplo, é a forma mais honesta, diria eu, de consumir carne em Portugal, é fazer parte de uma AMAP, porque eles têm animais, têm terrenos grandes, que é uma coisa que não é possível ter na cidade de Lisboa, porque não há esses terrenos para fazer isso, né? Então é importante fazer como é que conseguimos fazer isso. E então uma junção de média, longa distância, porque eu sou um grande fã novamente da que a comida venha próximo de nós e quanto mais próximo melhor, e daí para o interior, numa cidade urbana num futuro com reabilitação territorial e de comunicação e de caminhos, ter também uma cultura de produzir a sua própria comida. E eu dou-te um exemplo muito simples também.
Na Faculdade de Ciências, há uns anos atrás, nós produzimos alfaces junto à segunda circular e produzimos no interior da faculdade. E no final fomos medir a qualidade das alfaces e elas estavam completamente dentro dos parâmetros comestíveis. Então aquela ideia de não vamos produzir comida porque está muito perto da estrada e vai fazer mal, isso é um pouco questionável. Portanto, há muita oportunidade para conseguirmos efetivamente produzir comida perto de onde estamos, e se não conseguirmos coisas com mais exigência, eu aconselho a explorar um pouco este conceito da AMAP, que eu acho que é uma coisa que é muito interessante. Muito sucintamente, e isso eu julgo que eu tenho sempre, eu às vezes digo isso e não sei se devo dizer, mas pronto, eu vou partilhar o que eu estou sempre a dizer. Eu acho que Portugal, que estamos aqui na esquina, no canto da Europa, por comparação aos paradigmas e à maneira como se vivem as cidades e o paradigma das prioridades políticas, as estratégias concertadas e as prioridades a implementar, eu acho que Portugal está sempre 20, 30 anos atrás do resto da Europa. Acho que nós vamos sempre, em vez de aproveitarmos o conhecimento todo já existente, eu acho que há uma grande, e há muito conhecimento também em Portugal, há uma grande tradição urbanística, com experiências bem-sucedidas, outras menos, mas sempre a uma escala local. E eu acho que esta visão para tornar as operações que estão a fazer agora na área metropolitana de Paris, às tantas torna-se um bastião de campanha política também, mas é efetivamente implementada, as coisas efetivamente acontecem, tornam-se prioridades, começam a acontecer e por essa visibilidade também há uma contaminação rápida na implementação. Qual é Portugal? Eu acho que isto ainda não está na agenda central dos nossos políticos, pelo menos não se ouve falar disso, e às vezes até se ouve, há uns progressos, há uns retrocessos e andamos aqui. Portanto, não tenho uma previsão cronológica, mas seria ótimo se começássemos a olhar e a beber destes projetos e destas estratégias que acontecem noutras cidades. Mas... Sim, só para... Eu estou a ver, já toda a gente muito embrulhada aqui nos... Até assusta um bocadinho. Eu, relativamente ao assunto, não tenho muito a dizer. Não é? Vou ser honesto, mas posso dizer alguma coisa. Uma é do histórico aqui na freguesia. Uma das coisas que aconteceram, ou pelo menos que eu, enfim, tenho alguma informação, é que nas escolas básicas de primeiro ciclo foi iniciado um processo de disponibilização de alimentos com origem controlada, biológica. Não sei se é este o caso, mas acho que é por aí também que as coisas devem passar, e eu acho que devemos reconhecer que mais do que este trabalho, muitas vezes aqui, das bolhas, não é? Porque vamos ser honestos, o que estamos a falar é de bolha, não é? E isto não... Agora, quando passamos para a escola, passamos para outro nível, que depois se multiplica pelas famílias e portanto ao nível, eu acho que é um caminho a seguir, para além dos parques urbanos, as hortas urbanas que já temos aqui na freguesia, que também é um caminho que está a fazer, mas também há a regressão, e daí que já agora há uma escola primária, enfim, a 175 aqui nos Olivais Norte, foi requalificada, vai ter, como eu costumo dizer, a sua segunda vida, mas quando vocês olham para a requalificação, o que vê nos recreios é uma impermeabilização total, e isso incomoda muito pensar que estamos aqui a defender a ligação à terra, enfim, as crianças numa relação mais direta com a natureza, e o que lhes oferecemos numa requalificação feita em 2025, não sei se vai ser inaugurada agora proximamente, o que nós temos para oferecer são espaços completamente acimentados entre os vários pavilhões. Portanto, temos aqui um problema ainda para ultrapassar. Finalmente, eu acordei mal disposto, é verdade, mas fui melhorando ao longo do dia, mas ainda não me passou completamente. E eu gostaria de dizer o seguinte, claro que estas ações bottom-up são muito importantes.
claro, ninguém questiona. Mas eu diria, e sobretudo gostaria muito de valorizar, a importância da democracia representativa também. E por isso é que estamos aqui a discutir uma lista, ou os valores de uma lista, porque é naqueles que nós vamos eleger que nós depositamos a nossa representação. E, portanto, não é tudo bottom-up, porque isso é capaz de dar um conjunto de intervenções avulsas com os seus interesses, que não são os meus ou que não são os outros. Teremos também que confiar naqueles que têm que olhar para o interesse de todos coletivos, porque isto, às tantas, há aqui uma voz mais alta que se levanta e os outros apagam-se. E isso também é um perigo. E eu diria que, e se olharmos para a paisagem política nacional, percebemos todos que não estamos todos na mesma sintonia, no mesmo comprimento de onda. E eu tenho assistido, designadamente na área metropolitana de Lisboa, a participações públicas bottom-up que representam um contraciclo àquilo que nós defendemos. São contra... Ora bem, e portanto, e com quem é que nós contamos? Contamos com quem está lá para defender o interesse coletivo. Ou seja, nós aqui acho que estamos alinhados em cumprimento todo e podemos romancear à vontade. A realidade às vezes traz-nos coisas que apelam a uma intervenção do outro tipo de democracia. Eu diria que a democracia participativa que estamos aqui todos a defender tem que colaborar e muito com a democracia representativa. E esse casal, essa ligação não se pode perder. Portanto, não podemos dizer que é tudo de baixo para cima, porque, enfim, estas coisas depois nem todas se articulam. E era isso que eu queria dizer. Sem ter nada para dizer, inventei umas coisas. Eu não vou acrescentar nada, eu só agradecer, porque isto de facto foi um excelente final e estamos aqui, na verdade, a falar todos do mesmo. Na verdade, o Olivais em Ação veio de baixo para cima, não é? Só uma série que Sim. desafio. Sim, força. Então, e acaba ali, já não vou voltar a falar, está bem? É uma coisinha muito simples, porque nós temos falado muito de comunidades de energia e acrescentamos agora aí de mobilidade, que tem a ver com partilha de energia e também de veículos, no caso das comunidades de energia e mobilidade, e seria interessante que este grupo de pessoas, além do motivo que tem a ver com a organização de uma lista para se proporem a uma eleição em particular, pudesse continuar além disso, e este é talvez um desafio interessante, portanto, procurar promover aqui neste bairro, nos Olivais. Nós estamos disponíveis também para poder apoiar naquilo que é possível, construir uma comunidade de energia e de mobilidade onde seja possível. A freguesia é muito grande e haverá certamente oportunidades onde isso é possível fazer. Pronto, era apenas este apelo. Bom, vou então fechar. Desculpem a hora, nós entusiasmámos-nos. Não sei, tentem, se ainda tiverem perguntas, tentem raptá-los, entretanto. O meu frio já não permite isto, nem o da Ana. Obrigada por terem estado aqui connosco, espero que tenham gostado e que levem um bocadinho isto para os outros dias. Como disse o Acácio, é não desistir, é persistência. E temos aqui um excelente exemplo de uma iniciativa que começou pela comunidade e que hoje em dia se quer representativa. E, portanto, estamos no casamento perfeito para tudo aquilo de que falámos. E de facto às vezes também sabe bem estarmos numa bolha onde temos pessoas que partilham valores comuns para nos dar algum alento. E por isso obrigada por terem estado cá, porque é de facto um alento ver tanta gente. Eu adorava viver nos Olivais porque já teria uma solução de voto, não é? Dia 12, mas não moro aqui. E portanto, dia 12, todos nas urnas, independentemente das freguesias onde moram, acredito que vocês estejam todos aqui. Eu não vou estar, mas vejam-se uns aos outros, reconheçam-se e continuem a trabalhar em conjunto. Obrigadíssima a todos e obrigada, Olivais em Ação.